Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos ao modo vídeo de Química. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química, Ensino Secundário Geral, 12ª classe 2020. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejamos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido, subscreve-se ao canal e ambos partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir, por tratar-se de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados, razões as quais da necessidade constante de lavar das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial, só forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem. Bom, tem decisão final de Química. Necessariamente. Ensino Secundário Geral 2020, 12ª classe. Necessariamente. Bom, indo para a questão 37. 37, o buteno 1 e o buteno 2, que isómeros são? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar assim que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ativa o sininho de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilha. E recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, necessariamente aqui pretende saber que tipo de isómero trata-se entre buteno 1 e buteno 2. Bom, salientar, são ambos alcenos que contém 4 átomos de carbono. But significa número de átomos de carbono da cadeia carbonada, portanto 4 necessariamente de cadeia principal, inclusive. Portanto, descartável a opção com que seja isómero de função, pois não diferem-se quanto à função. Nesse caso, são ambos alcenos. Nesse caso, bom, será a isomeria de posição mais provável, porém, inclusive, dependendo que demonstrar as outras alternativas possíveis. Nesse caso, questão 37. Então, buteno 1, necessariamente. Então, 4 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Então, posição 1, dupla ligação. Então, sob a forma atingida, tetravalência de carbono. Necessariamente. Então isto é a fórmula molecular condensada, ou seja, forma racional condensada do buteno 1. Agora, fórmula geral é um alceno, como dizia, é um alceno. Então, fórmula geral dos alcenos, CnH2n. Necessariamente. Então, neste caso, N igual a 4. Então, significa ter C4, H2 vezes 4. Então, C4, 2 vezes 4, 8. Necessariamente. Então, significa terei exatamente o buteno. Então, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono da cadeia carbonada, o buteno, necessariamente. Bom, a outra espécie que refere-se que é exatamente o número com o buteno 1 é buteno 2. Então, buteno 2, necessariamente. Buteno 2. Então, tem-se 4 átomos de carbono da cadeia principal, entre átomos de carbono, de cadeia carbonada, ligação entre carbonos. Então, nesse caso, tem-se posição de dupla ligação ao carbono 2, necessariamente. Então, só forma atingir a tetravalência do carbono. Então, neste caso, fórmula geral,
como dizia LCN, então CnH2n. Então, neste caso, n igual a 4. Então, terei exatamente C4H8. Então, resta confirmar 3, 4, 5, 8. Então, é exatamente, inclusive, isômero da espécie em causa. Buteno 1 e buteno 2 são exatamente isômeros, pois possuem a mesma forma molecular. Salientar isómeros são espécies químicas que apresentam a mesma forma molecular e diferem-se quanto às propriedades físicas e químicas. Nesse caso, por exemplo, possuem exatamente a mesma forma molecular. Agora, que tipo de isómeros tratam-se? Nesse caso, tem-se a diferença quanto à posição da ligação dupla. Então, logo, isómeros de posição. Isómeros de posição. Necessariamente. Podendo reparar para a questão da isomeria geométrica cis-trans. Bom, neste caso haverá um impedimento para este caso, que isómeros geométricos salientar tem-se R, dupla ligação, R, onde o R, tanto nesse caso, bom, radicais, nesse caso devem ter os, nesse caso devem ser iguais, tanto quando podem ser iguais, neste caso, podem ser iguais, neste caso inclusive podem ser iguais, podem ser iguais ou podem ser diferentes. Agora, nesse caso, devem ser diferentes. Devem ser diferentes. Devem ser diferentes. Para que seja, para que haja isomeria geométrica cis-trans. Agora, neste caso, repare-se, para o buteno 1, necessariamente tem ligação dupla, ligação dupla, e tem-se um hidrogênio, logo há um impedimento. Nesse caso, não terei isómeros cis-trans, necessariamente. Então, CH 2 CH3 hidrogênio. Nestes casos, embora sejam diferentes, porém porque tem-se aqui a semelhança, logo não possui isómeros cis-trans. Não é, não possui, ou seja, não é cis e nem trans. Ou seja, não é isômero geométrico. Não é geométrico. Necessariamente. Porque possui hidrogênio, mas são iguais. A condição deve ser diferente, como essa é uma das condições. Então, neste sentido também deve ser diferentes. Neste caso podem ser iguais ou diferentes, nesse sentido, nesse caso, inclusive. Então, não possui. Agora, indo para o buteno 2, tanto se não possui nesta, então significa não será isômero geométrico com outra, por mais que a outra possa ser. Bom, indo para outra espécie, nesse caso, buteno 2, porque neste caso é buteno 1. Então, buteno 2. Então, ligação dupla, depois tem CH3 e hidrogênio, depois tem hidrogênio, depois CH3. Neste caso, há a tendência cis-trans, ou seja, neste caso tem-se CH3, CH, ou seja, são diferentes, neste caso são diferentes inclusive. Então, podendo, nesse caso, serem iguais, então significa trans. Trans.
buteno, but, 2 eno, neste caso é trans. Podendo obter cis, sim, inclusive, para este caso, buteno 2. Em que caso? Em que terei grupo carbonilo, então CH3, H. Então neste caso será cis. Cis, buteno, but 2, eno, ou buteno 2, necessariamente. Porém, para a primeira espécie não possui, portanto, não possuem isómeros geométricos para as ambas. Então, a opção é exatamente isómeros de posição. Então, para a isomeria de posição, é a alternativa D, isomeria de posição. A opção D, necessariamente. E depois, isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia são espécies que apresentam necessariamente a diferença quanto à estruturação da cadeia. Isomeria de cadeia. Por exemplo, ciclo butano ou ciclo alcano, nesse caso. Então são isómeros de cadeia, pois diferem quanto à estruturação de cadeia. Indo para a isomeria de função, são isómeros que apresentam diferença quanto à função, né? Possuem a mesma forma molecular e diferença quanto à função, necessariamente. Isomeria de função. Por exemplo, acetona e necessariamente um álcool. Necessariamente, seja de carbono, seja de carbono, são isómeros de função. Necessariamente. Neste caso, isómeros de cadeia, necessariamente. Então, isómeros X trans propenas, buteno 2, necessariamente. Bom, é tudo. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe o seu like. Dúvida, será prazer em respondê-los. Para si que admira o que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui, Valdomiro, estudante universitário. Falo diretamente de Moçambique.